Caiu minha conexão. Oi, Dani. Bem-vindo. Oi. Tudo bem? Está se apresentando? Pode ser. Eu vi ali que um amigo meu, um convidado, ele entrou, acho que caiu de novo. Ah, o John do Rock Gara? Ele já se Eu apresentou. conversei com ele, ele saiu, não sei se caiu, o que aconteceu, ele perguntou por ti, aí eu disse que eu até tentei te ligar e tu não respondeu. Tem que mandar uma mensagenzinha, acho que ele ficou meio deslocado. Mandei a mensagem aqui para ele, tá? Quer se apresentar, Dani? Pode ser. Então, me chamo Daniele, feminista, ecossocialista, faço parte do Diretório do Pessoal Canoas, sou pedagoga, assistente social, e é isso aí, estamos aí na luta. O John chegou, vou aproveitar para apresentar o John, não sei, tu já chegou a te apresentar? Não, antes não estava, antes eu não falei nada daí. O John, então, ele é da produtora Rock John, né? Radialista e produtor. E ele organiza aí o Igara Rock, né? Que é um movimento muito legal que dá espaço às bandas independentes. E é um espaço, assim, de muita luta, que ele, através de muita luta, constrói sempre, né? Sempre lutando pelo espaço, já fez no Capão do Corvo, né? Em algumas praças em Canoas. E sempre consegue material, né, Joe? A gente tem bastante ajuda também. Mas a gente está nessa luta aí mesmo especificamente assim, mais pelo público rock, né? Público musical, assim, né? O rock e todas as suas vertentes, assim, a gente tenta dar bastante espaço, tanto na rádio como quando era possível nos espaços públicos, né? Agora a gente não sabe quando vai voltar daí. E ele já viu até com o sindicato, com o CEPERS, que é o Sindicato dos Professores Estaduais, Professores Funcionários Estaduais, e já contribuiu com nós algumas vezes, né, John? Sempre que precisar, é só chamar, é uma honra. E aí ele tem, né, toda essa experiência, toda essa vivência, e aí eu fiz o convite, né, para ele participar hoje, que eu tenho certeza que ele tem bastante a contribuir. Tá bom? Com certeza, e seja bem-vindo, viu, John? E o Bruno também, com certeza, vão nos ajudar muito. Vamos ver quem está aí agora que falta se apresentar. Eu me inscrevo aí. Fique à vontade, Elvis. Oi, muito boa noite. Meu xará. E aí, John, tudo bem, cara? E aí, Elvis? Ao Bruno também, seja bem-vindo. Ambos bem-vindos e a todos aqui, muito boa noite. Então, sou o Elvis, sou vice-presidente do PSOL de Canoas. Fui candidato à suplência do Senado. Moro aqui na Igara também, sou teu vizinho aí, John. Bem aqui na Tibagi, aqui perto do ginásio, bem na rua do ginásio. Todo mundo pertinho do outro aqui. E, enfim, estamos aí para aprender aí, e uma das plataformas como pré-candidato a vereador é a questão da cultura, né? Eu sou economista também, então vai entrar a questão da renda, da cultura, da participação popular. E aí a gente precisa ouvir, né, quem está realmente envolvido nessas questões aí da cultura e principalmente da cena independente para poder elaborar, né? A gente está construindo o programa tanto individualmente como enquanto partido, né? Então estamos aí para aprender com vocês. Obrigado, boa noite. Muito bem, obrigada, John. Vamos ver a Daniela, depois se o Oi? Daniela? Está nos ouvindo, Daniela?
Nós estamos em 18 pessoas aqui, pelo que eu visualizo aqui na lista de pessoas que estão na reunião. Então, nós temos, quem não se apresentou ainda, a Daniela, o Semeramin. Quem é Semeramin? Eu estou ouvindo. Quem? Oi? Oi. É tu? Quem? É tu, Pablo? Estou me Pode falar. ouvindo? Sim. Agora fechou teu microfone. Vamos abrir de novo. Tá fechado o teu microfone, Pablo. Se tu puder abrir aí. Pablo, está nos ouvindo? Conexão. O Semer. Não, eu. É tu que está aí. Oi. O Pablo. Diga, Pablo. Se apresenta aí. Bom, a conexão dele está ruim. Oi. Pode falar. Alô? Sim, nós Oi. estamos te ouvindo, Tá me Pablo. ouvindo, Cleusa? Sim, pode falar. Cleusa? Sim, Cleusa? nós ouvimos, nós te ouvimos. Tá me ouvindo? Sim, nós te ouvimos. Ó. Oi, meu nome é Pablo. É que eu só não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, nós estamos te ouvindo. Eu fico com medo de falar. Fala, Pablo. Ah, tá. Oi, então. A conexão do Pablo está terrível. Agora. Mas não sei quem é que está falando, repetindo. Acho que está. Bom, vamos tocar. Alguém se prontifica. Tá. Gente, não sou eu que estou falando agora, está repetindo. Deixa eu tentar escrever aqui no chat para ele. Pablo? Vamos começar. Depois tu te apresenta. Tá? Vamos começar fazendo então um apanhado anterior sobre o que a gente tem acumulado aqui. A Gisele postou aqui. Gisele quer fazer a leitura do que a gente tem acumulado? Sim, posso fazer. Tá. Peraí que eu vou pegar aqui. Então, na pasta da cultura, né? Apoio e incentivo cultural, respeitando a autonomia dos produtores culturais, valorização de artistas locais, inserção de educação artística e produção cultural nas escolas do município, como forma de incentivo, valorização e produção de arte pelas novas gerações. Criação de redes e circuitos artísticos públicos permanentes, de manifestações artísticas em todos os bairros. Incentivo à produção cultural acessível em todos os bairros, principalmente nas periferias. Criação e manutenção de espaços como teatros municipais, anfiteatros, salas de oficinas, estúdios musicais e ginásios. Apoio ao carnaval e às oficinas de produção de adereços e de musicalidade. Apoio às manifestações culturais dos movimentos tradicionalistas. Era isso na cultura.
Eu acho que a gente pode combinar assim, ó, abrir as inscrições, eu acho, ouvir primeiramente os nossos convidados, o que eles pensam, que eles trazem de contribuição, né? Abrir primeiro para o Bruno e para o John, e depois a gente abre inscrição para todos que estão aqui presentes, poder contribuir com suas ideias para esse plano. Então, pode ser assim? E quanto tempo, mais ou menos? Uns 10 minutos? Avisem 9 para vocês contribuírem, pode ser? Pode? Então tá, vamos começar pelo Bruno, então, que foi o primeiro a se apresentar. Assim, o que ele pensa, né? O que ele vivencia na cidade, o que ele pensa que como deveria ser tratado, né, a questão cultural no município de Canoas. Seja bem-vindo e é tudo contigo, Bruno. Fique à vontade. Obrigado. Eu perguntei algo no chat ali, se alguém puder me responder. Quando foi a última atualização do plano de governo de vocês, voltado à cultura? Foi 2000, última eleição. Esse plano que a Gisele viu, então, não teve nenhuma alteração? Não, foi da última eleição, quando o Paulo concorreu. Tá. Beleza. Sim, esse ano não teve nada, Bruno. Beleza. Tá, então, se vocês me permitem, como um artista e um fazedor de arte, né, pensando a arte como um espaço de criticidade, né, eu já abro essa fala com duas críticas, então, construtivas, claro, né? A primeira delas é que eu acho que juntar cultura, esporte e lazer talvez seja um equívoco, mas eu falo apenas do ponto de vista de um artista, né, e como professor também. Eu acho que todos ali têm categorias tão amplas que podem ter espaços próprios para discussão. Só da cultura, só do esporte e só do lazer. Eu não sou do esporte e lazer, então eu não sei como é visto essa associação desses dois nomes, mas falando pela classe artística, associar cultura com esporte e lazer, eu acho que é problemático, no mínimo. Mas isso são coisas de se questionar, assim, e se construir juntos de forma coletiva. Daí o segundo apontamento justamente sobre o plano de governo. Fico um pouco triste de não ver aqui nesses tópicos coisas faladas na última reunião com o Pablo, pelo Conselho de Cultura. Eu achei que de lá até aqui já teria algumas atualizações, assim, mas enfim, são coisas que também falo assim de coração aberto, assim, sabe? Eu acho que tem algumas questões aqui que daí eu escrevi, porque eu acho que são coisas que merecem um segundo olhar e uma atualização de conceitos, assim, talvez. Daí, se vocês me permitem, depois vocês podem jogar pedra em mim, tá? E tacar os cachorros em mim, se eu estiver falando algo errado, tá? Mas então, eu peguei bem ali por tópicos mesmo e escrevi algo sobre agora, rapidamente, e daí eu vou falando baseado no plano de vocês, tudo bem? Correto. Dale. Obrigado, Gi. A primeira ali, ó, que me bateu foi inserção de educação artística e produção cultural nas escolas do município, né? Hoje, na BNCC, na Base Comum Curricular, já é obrigatório o ensino de artes visuais, dança, teatro e música como um currículo básico da educação, né? Isso foi uma grande vitória. Só que não é uma realidade, né? A gente sabe que, enfim, que o Brasil é um território tão vasto, né, que é difícil tu colocar na prática tudo isso. Mas acredito que Canoas não é uma cidade que sofra com questões fortes, assim, ao ponto de não conseguir implementar isso. A questão é que nunca teve um edital aberto na área da cultura. A gente não teve um concurso público para professores de teatro, para professores de dança, para professores de música, né? A gente tem aí um legado vertical das artes visuais muito enrijecido. E eu falo isso não com um olhar crítico às artes visuais, porque eu bebo dela também e apoio. Mas o que a gente tem hoje nas escolas
é uma realidade muito dura, assim, né? Que é muito difícil de ter um professor formado em artes visuais, em teatro, em dança, em música. Geralmente são professores ou formados na antiga artes plásticas ou um professor de ensino religioso, de matemática, de português, que desdobra fazendo uma disciplina de artes que hoje só tem 1 hora por semana, né? Que é um absurdo. Cortaram isso, né, também. Então, eu acho que é muito legal isso que vocês colocam, mas é uma tarefa bem difícil de implementar, tá? Visto que tu ter essas disciplinas, essas 4 linguagens, né, numa escola, às vezes não tem nenhuma, quem dirá as 4, né? Seria muito legal se, por exemplo, o Canoas pudesse ter um equilíbrio, sei lá, 25% das escolas têm dança, 25% tem teatro, 25% tem música. Isso é mais interessante, né? Porque é difícil ter 4 professores de artes numa escola. Mas daqui a pouco, se vocês conseguem implementar uma obrigatoriedade são 42 escolas municipais, se não me engano, 15 escolas têm que ter teatro, 15 escolas têm que ter dança. Eu acho que isso é interessante, né? Mas, claro, precisa de concurso público voltado para a área, que a gente não teve, nem na gestão do Jairo Jorge. Por mais que a gente brigou muito para ter isso, não foi uma conquista. Isso é um ponto, tá? Eu acho um ponto positivo de estar no plano de vocês. Eu só acho que tem que daí estreitar relações com a educação, como abrir concursos para isso e como tu gerar, porque sim, tem muita gente formada em Canoas, em licenciatura, nas artes, em todas as 4 linguagens das artes. Tem gente que não fala que não tem, mas tem muita gente. Tá? Esse é um ponto. Ali, ó, criação de redes e circuitos artísticos públicos permanentes de manifestações artísticas em todos os bairros. Isso é bem interessante. A gente já teve isso, uma tentativa, né, na época do governo do JJ, né? A gente tinha o Caravana Cultural, o Brick do Corvo, que era um evento que iam para as praças todo final de semana e aconteciam atividades, né? Talvez, quando assumiu a gestão do Busato, tenha sido a maior das perdas, né? Porque não teve mais eventos culturais nas praças e nos parques, né? Teve um empobrecimento cultural, pelo contrário, né? Então, eu acho que é muito legítimo e muito forte tu ter isso. Embora, uma crítica agora ao governo JJ, era risório o valor do cachê que eles pagavam para os artistas, né? Era valores de 150 pila, R$200. Era tipo assim, ó, o custo do teu transporte para ir lá nem pagava a tua manutenção dos teus trabalhos, entende? Eu levar um espetáculo por R$200 não rola, entende? Então, é muito legal tu ter essa plataforma, esses espaços de circulação, embora fazer isso com um pouco incentivo financeiro, eu acho que seria uma tentativa meio paliativa. Então, se é para se investir numa circulação bacana, então tu investe mesmo numa estrutura legal, tu investe nas praças, nos parques, em locais que viram essa identidade, né? Todo domingo, na Praça Dona Mocinha, naquela roda ali vai ter alguma coisa, né? Tu cria uma identificação muito legal com o evento e com os artistas, que eles se sentem acolhidos pela Secretaria de Cultura, né? Em circular com os seus trabalhos, com as suas obras. Então, há de se pensar em algo que possa valorizar. E se a gente pegar o último orçamento anual da cultura, dá para tranquilamente fazer isso, né? Que a gente chegou em quase 10 milhões, né? Para 2020. Então, eu acho que é uma coisa super válida de se ter circulações, bem positiva mesmo. Acho legal vocês olharem para as periferias. Eu acho muito bacana isso. Era legal que acontecia isso no governo do JJ, porém se limitava muito às praças, né? Era Dona Mocinha, Praça do Rio Grande, a praça ali do lado da Brigada e a 4ª praça da Imaculada. E daí é legal, mas ao mesmo tempo ainda não chega, porque isso é como se a cidade tivesse só 4 lugares, né? Por exemplo, como é que eu vou lá para a Vila Sapo, né? A Vila Esperança, como é que eu vou lá no fundo, sabe? Eu acho que tem que mapear outros lugares e construir outros lugares. E essa construção não precisa ser física, pode ser cultural, simbólica, né? Que espaços nas periferias, tipo, Matias. Matias é gigantesca, né? A gente pode dividir a Matias por setores. Então, a gente pode pegar 5 pontos da Matias, vamos supor, na Parada 23, na 18, na 12, na 2, entende? Então, acho que é bacana
de mapear espaços locais. E esse mapeamento tem que fazer com artistas, porque a gente pode ressignificar os espaços. Não é porque eu não tenho um espaço, um tablado, um teatro, que eu não posso fazer arte. Pelo contrário, a arte ela pode atravessar a rua, a calçada, a ponte, a passarela. Eu mesmo fazia espetáculos em Canoas, nas passarelas de Canoas. E era um troço assim, ó, a galera ficava encantada, olhar para a passarela e ter um espetáculo de teatro. Então, tudo isso acontece quando a gente tem uma equipe boa, né? Uma Secretaria de Cultura com gente formada, com qualificação. Mas eu não entrei lá ainda. Então, é muito válido isso, muito massa. Criação e manutenção dos espaços como o Teatro Municipal. A gente não tem um Teatro Municipal, né, gente? A gente tem o SESC, que é um espaço privado. A gente não tem anfiteatro também. A gente tem um teatro acústico do Parque Shopping, que é um troço para classe média alta, burguesa, branca, né? Que ali poucos grupos conseguem se apresentar, porque tem um protocolo higiênico do que pode ser apresentado ali. Então, a gente não tem anfiteatros em Canoas. A gente sim tem salas de oficina, né, espaços culturais. E eu acho que vocês têm que atualizar o termo e colocar equipamentos culturais, que é o termo oficial pela Secretaria de Cultura, pelo Ministério da Cultura, que é o termo correto, né? Eu acho que não precisa criar mais equipamentos, porque já tem bastante. Mas manutenção dos equipamentos, acho que seria muito bom. Que a gente tem a Vila Mimosa, a Antiga Estação, o Hangar Cultural, a Praça Céu, a Praça da Juventude, né? Então, a gente tem que dar manutenção para esses espaços. Uma coisa que é muito legal, assim, é vocês pegarem outros editais, né? Porto Alegre, por exemplo, tinha o espaço A Usina das Artes, que toda a usina do gasômetro era ocupada por diversos artistas. Eu mesmo ocupei aquilo por um tempo. E era muito legal, porque cada grupo tinha sua sala, sua chave. Claro que não é a realidade daqui, né? Porque a gente não tem um espaço tão gigantesco assim. Mas a gente ganhava, os grupos ganhavam uma verba para produzir cultura. Por exemplo, sei lá, 5 mil por mês. Não sei, tá? Tô jogando alto aqui. 5 mil por mês para tu oferecer tantas oficinas, um espetáculo por ano. Então, tu tinha o quê? Tu tem um espaço que solidifica uma relação de trabalho, de cultura, de fomento, onde os artistas podem ter uma carreira tranquila, né? Um trabalho mensalmente fomentado, e tu tem um espaço que vive cultura, né? Tu tem um espaço onde as pessoas podem entrar e sair e aquilo tá borbulhando. Não é como a Vila Mimosa, que às vezes, né, por essa gestão horrorosa que a gente está hoje, foi esvaziada, né? Se não fosse os ocupantes dali, falo comum agora, não teria nada. Então, é muito legal de vocês pensarem que esses equipamentos têm uma renda própria. A antiga estação vai ganhar 20 mil por ano, 50 mil por mês, para a antiga estação contratar espetáculos, contratar oficinas, e daí tu tem um dinheiro para manutenção. Gente, a Gisele está aí para falar, né? A antiga estação passou por uma reforma para ter acessibilidade e não tem. Colocaram uma... Ai, gente, é horrível, assim, ó. Não tem nenhuma acessibilidade. E gastaram, tipo assim, quase uns 100 mil para não deixar acessível. A gente não sabe onde foi esse dinheiro, né? Então, tu não tem uma rampa, tu não tem um banheiro adequado, tu tem uma calçada irregular, tu não tem nada. É um espaço no centro que não acolhe. A Vila Mimosa é linda, mas ela é assustadora. As pessoas passam e pensam que aquilo é de algum prefeito, de algum, sei lá, é de algum ricaço por aí, entende? Não tem um outdoor, não tem um banner gigante, entre aqui, esse espaço é seu. Não tem uma descolonização dos espaços. E daí tu vai para a periferia, o hangar é todo grafitado, é todo bonitão, é todo popular. Entende? A relação, como ela é na Vila Mimosa, é elitizada, é bonita, pomposo. Daí lá no Guaju, ele é todo... Isso é problemático, sabe? É como se... Enfim, né? A visualidade das coisas falam por si só. Então, a ADS tem uma lógica subversiva sobre esses espaços, né? Deles terem sua própria renda, dos grupos terem o seu trabalho legitimado, e não fazer como o Mauri, que queria cobrar da gente para poder usar, sabe? Ele queria que a gente pagasse para estar lá, né? É um absurdo. Pelo contrário, né, gente? A gente tem que receber para trabalhar. A gente pode cobrar nosso serviço, a gente pode cobrar oficinas, a gente pode cobrar espetáculos, mas pensem como seria legal
se Canoas, enquanto habitantes, não precisassem pagar para assistir, porque nós já somos remunerados. Eu, Bruno, enquanto professor de teatro, nunca cobrei na vida para dar uma aula de teatro. Só fui cobrar a partir de 2019. Então, eu dei aula por uns 10 anos, assim, de graça, sabe? Por quê? Por que eu faço isso? Porque na minha época, quando eu era criança, tinha um projeto onde meu professor recebia e eu era atendido na comunidade da Matias. Então, eu quero retribuir esse favor, sabe? Mas eu nunca tive chance de fazer isso, assim, sabe? Porque eu nunca teve espaço para essas oficinas acontecerem onde a comunidade pudesse usufruir. A gente teve espetáculos, editais que se abriram, mas são coisas efêmeras, são coisas sem manutenção. É diferente de ter um plano de governo que tem todo mês uma renda, todo mês com grupos fomentados. Isso a gente nunca teve. Nunca teve, sabe? É triste de falar, mas não teve. Então, pensem nisso. Eu não entendo por que vocês destacam o carnaval e os movimentos tradicionalistas de forma isolada, como se fossem, não sei, mais ou melhor, ou como se esse fosse um foco. Eu acho problemático. Não porque eu não gosto do carnaval ou do movimento tradicionalista, pelo contrário, eu acho que são movimentos legítimos. Mas eu acho que vocês deveriam colocar ali, talvez, apoio aos movimentos e segmentos artísticos, por exemplo, as semanas. Tem a Semana da Dança, do hip hop, da capoeira, do teatro. Isso tem várias semanas que são registradas por lei, mas que ainda não conseguimos ter uma gestão que colocasse os 4 anos as suas leis em dia, assim, sabe? Tipo, todo ano teve a Semana da Dança, todo ano teve a Semana da Capoeira. Sempre teve uma treta. E sempre teve gente trabalhando de graça também, né? O que é problemático. Uma vez no ano, tu recebeu um cachê, né, gente? Pelo amor de Deus. É complicado isso. Tá, daí pontuando sobre aquilo ali, né? Eu vi que a Gisele tá anotando coisas ali, né, Gi? Então, eu acho que tá faltando vocês colocarem, por exemplo, vocês não falaram sobre o Plano Municipal de Cultura, vocês não falaram sobre o Fundo Municipal de Cultura, ali não tá nada também sobre os editais, eu acho que tem que entrar isso. A gente tem hoje a PIC e o microcrédito como leis municipais de incentivo à cultura. Só tem 2 editais em Canoas. 2, gente, isso é muito pouco. E eles não acontecem desde 2016. Há 4 anos não acontece. Então, como é que tu quer ter cultura se tu não tem nenhuma ferramenta acontecendo de maneira eficaz, sabe? Então, isso deve ser a bandeira máxima de vocês, assim, ó. Colocar em dia os editais, porque é isso. Se o Pablo ganhar, e tomara que ele ganhe, no primeiro ano, 2021, tu já vai entrar com um déficit de 4 editais atrasados. E daí vocês vão se propor a pagar tudo isso de uma vez só? Porque se não forem se propor, vocês vão levar muito chumbo nas costas, assim, ó, porque tá todo mundo indignado com essa história. O Jairo Jorge saiu deixando 2 para trás. O Mauri tá aí, abriu só 1, deixou 4 para trás. E aí, sabe? É uma lei, a Canoas está sendo multada pelo Ministério Público para pagar isso. Então, o próximo prefeito que for entrar vai ter que arcar essa bomba relógio, sabe? Então, acho que vocês têm que colocar ali, ó, regularizar editais municipais, abrir anualmente PIC, microcrédito cultural, isso é muito importante. É a única garantia que a gente tem de receber, porque, né? E o Fundo Municipal de Cultura, que é o quê, né? Para quem eu sou um pouco leigo, vou falar de uma maneira bem breve, assim, porque eu não entendo muito. Mas o Fundo Municipal é uma lei em que coloca que todo o orçamento da Secretaria de Cultura ela vai ser usada através de editais. Isso dá uma segurança para que a gente não tenha, por exemplo, um secretário que contrate seus amigos sertanejos universitários da vida, né? Ele tem que abrir um edital, as pessoas têm que se inscrever, e é isso, é um processo legítimo. Então, batalhar pelo fundo é importantíssimo. E se o dinheiro não for usado, ele vai ficar trancado lá, seguro, só para a cultura. Não como o nosso atual secretário falou, né? Que, enfim, por causa do coronavírus, a gente não pode usar o dinheiro. Poxa vida, né? Então vamos todos morrer aí de fome, sem trabalho. Para acabar, que eu acho que já falei bastante, eu acho que, deixa eu ver, tá, BNCC, espetáculo, só fazendo um recap aqui.
A coisa de construir um teatro municipal, né, é um sonho muito antigo, assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que primeiro a gente coloca os equipamentos em dia, com mesadas, né, com incentivos mensais, para talvez nos 2 anos finais se construir um teatro municipal. Mas também é isso, né? O Jair Jorge construiu 4 elefantes brancos e saiu, né? Por aí. E deixou parado. Eles ficaram parados, gente. Não tinha água, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. A Praça da Juventude ficou um mês sem luz, né? Chovia na sala. Então, os espaços estão insalubres, sabe? Então, não adianta a gente inaugurar mais uma obra, né? Que é muito legal, né? Obra nova. E a manutenção, tá onde, né? Então é isso. Gente, acho que eu falei tudo. Mas posso desdobrar mais minhas falas se tiver alguma pergunta. Espero ter contribuído. Muito bom, Bruno. Brigadão mesmo. Valeu, com certeza ajudou muito. Agora nós vamos ouvir o John, né, com a sua vivência aí, que pode nos ajudar. Obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente vai te perguntar mais algumas coisinhas. Fique à vontade, John. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Querem me ouvir? Eu achei a fala do Bruno aí realmente bem completa e até falou algumas coisas que eu também pretendia falar. Posso tentar até acrescentar alguma coisa aqui. Mas antes eu queria deixar meio assim, o pessoal que não me conhece, a Dani já me apresentou, mas o mais assim, o movimento mais importante mesmo que eu vesti a camiseta em Canoas foi o da música, tá? Eu fui por uma gestão vice-coordenador, né, secretário do colegiado de música. Participei de algumas reuniões com o conselho também, com a Raquel, quando a Raquel era presidente. E me inteirei um pouquinho também dessas questões aí de editais, o Fundo Municipal de Cultura. Realmente são coisas, são antigas já, uma luta muito antiga da classe artística, né? E que eu tive algumas reuniões com o Mauri também, com o pessoal da cultura, o Xalamã também, a gente tem um contato muito perto com ele. A gente teve o colegiado da música. Eu sou membro do colegiado desde 2015, né? Aí nas 2 últimas gestões, nos 2 últimos anos, eu fui vice-coordenador com o Mário Ferrolho. O Mário continua também ativo, agora eu sou membro a cadeira reserva, né? Então, eu tenho uma certa experiência nisso aí e realmente tudo que o Bruno falou ali, eu só realmente endosso assino embaixo. É um desrespeito muito grande que já... Eu não tenho muitas informações de gestão anterior ao Jair Jorge, mas pelo menos de lá para cá, a gente sabe que não tem nunca, assim, nem perto de uma situação ideal para o artista canoense, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, também está valendo a proposta aqui do partido, do plano de governo. Eu sinto, assim, como produtor na cidade, eu sou músico também, toco 2 bandas de rock, e eu acho que a questão do mapeamento é um alicerce muito importante, entendeu? É a primeira coisa que a gente tem que ter, que eles falam, às vezes, quando começam as gestões, eu tive nas reuniões do início da Secretaria de Cultura dessa gestão, falando sobre essa intenção deles de fazer um mapeamento dos artistas. Me procuraram, inclusive, para eu tentar ajudar, né? Em função de alguns problemas pessoais e tal, também não tenho tempo disponível, também por ter que fazer isso de graça, como sempre, eles pedem para a gente fazer de graça, né? Não consegui finalizar, mas eu comecei o processo de mapeamento de músicos na cidade, tá? Para poder, pelo menos, segmentar e contribuir com uma parte. Claro que é de suma importância o mapeamento também de todos os artistas, de todas as linguagens, né? Teatro, o tradicionalismo também, carnaval, circo, artes visuais, que eu também até me enquadro um pouco também como artista visual, que eu faço o canal do YouTube, do meu canal. Depois eu quero deixar, inclusive, para vocês no comentário ali os links dos meus canais. Eu tenho um programa na Rádio Putz Grila, em Porto Alegre, eu faço todo sábado. É um programa que eu dou espaço somente para as bandas independentes. Eu não toco banda famosa, entendeu? Só a banda que está procurando espaço. Né? Uma banda como a minha, como a dos meus amigos,
a gente dá espaço para essas bandas autorais, no caso. Não tem banda cover, vocês não vão escutar lá tocar um Pearl Jam, tocar o TNT ou Cidade Negra, não vai tocar. Vai tocar só banda daqui de Canoas, daqui de Porto Alegre, ou até do resto do país, mas bandas que não estão no mainstream, né? Estão na cena independente, no underground mesmo. E aqui em Canoas, então, voltando ao que eu estava falando, a gente começou em 2015 com esse movimento do Igara Rock, eu tenho a faixinha que a gente coloca sempre no evento aqui atrás. Fizemos 19 edições, tá? Sempre de forma independente. Nunca houve nenhuma inserção de verba do poder público, nem também de poder privado. Foi sempre uma questão coletiva mesmo. A gente teve 19 edições, a maioria delas foi aqui no ginásio, na frente do Centro Olímpico, em Canoas. Deixa eu só tirar a música que eu botei. Eu tentei pensar em botar um fundo musical aqui, mas não deu muito certo. Eu gosto muito de falar sempre com fundo musical, que é assim que eu faço meus vídeos. Não esqueçam de me avisar aí nos 9 minutos aí para eu não tomar o tempo de ninguém, tá? O Igara Rock, então, é a bandeira que eu levantei, criei esse movimento, né? Para ter essa intenção coletiva que a classe de baixo para cima se manifestasse, mostrando que tem artista da música em Canoas interessado em mostrar o seu trabalho, e a gente tentou sempre dar esse palco, esse espaço no palco, né? Teve algum tempo também que teve algumas atividades como artesanato, ali, a economia familiar. A gente sempre disponibilizou o microfone também para manifestação política de esquerda, anarquista, sem bandeira. A gente sempre procurou não colocar uma bandeira específica de algum partido, né? E sempre teve esse espaço, né? Então, o Igara Rock já passou por Igara Rock. Eu tenho alguns números aqui que eu gostaria de dizer para vocês. Passou já mais de 200 bandas, né? A gente sempre deu prioridade para as bandas de Canoas, né? Mas claro que daí, como o festival começou a se tornar um pouquinho mais conhecido, começaram a vir bandas inclusive do interior, Porto Alegre, né? E a gente teve 200 bandas. Esse número, ele por coincidência, ele é um número que muita gente não sabe, mas em Canoas, só de banda de rock, tem 200 bandas também. Nessa faixa de 200 bandas que eu comecei a fazer esse mapeamento, né? Na faixa de 200 bandas de rock. Eu não estou falando de grupos de pagode, de grupos de tradicionalistas, é rock, sabe? Então, já é um número que muita gente não sabe, né? Eu não tenho esse número exato, porque o que acontece? As bandas também têm aquela questão que a banda hoje está ativa, amanhã o pessoal desmancha, ou então esses músicos se separam e criam outra banda. Então, mas é um número mais ou menos aproximado, esse aí, de 200 grupos de rock, né? Bandas de rock em Canoas. Isso é um número expressivo que traz aí um mapeamento, né, dos artistas da música, né? Então, entrando aí dentro dessa área do que você estava falando sobre o incentivo cultural ali, o respeito ao produtor, né? A gente tem essa dificuldade. Eu mesmo no Igara Rock, no final acabei conhecendo melhor a coordenação do Centro Olímpico, que eles são ligados à Secretaria de Desporto e Lazer, e aí acabei conhecendo melhor aqui o coordenador, o secretário, e ficou uma coisa mais fácil de ser feita. No início não foi muito fácil de fazer eles entenderem como que a gente estava fazendo um festival de rock dentro de uma área esportiva em Canoas, né? Sempre é difícil de fazer entender isso. O que aconteceu? Eu peguei, vendo que cresceu a coisa, eu tentei criar o Canoas Rock Festival. Seria daí já a nível municipal, porque o Igara Rock, como tem o nome do bairro, tem esse teor de bairro, né? A gente também sempre tentou trazer bastante a população do bairro para conhecer esse festival. E a gente tentou criar o Canoas Rock Festival, e esse foi realmente a minha maior cruz que eu carreguei uns 2 anos, tentando Secretaria de Cultura, empresas em Canoas, e foi bem complicado, né? A burocracia era muito grande mesmo. A gente sempre esbarrava muito na burocracia. Tentamos entrar em alguns editais, mas como eu acabei fazendo tudo sozinho por um tempo, eu não consegui chegar ao ponto de receber alguma grana de edital. Como o Bruno mesmo falou, esse tempo que eu tive no Colegiado da Música, nós estamos já com 3 ou 4 anos de atraso, né? De pagamento de PIC, microcrédito. Então, isso aí, eu de minha parte posso falar por mim, mas eu tenho certeza que tem muitos artistas na cidade que se sentem até desmotivados a redigir um edital quando sabem dessa notícia de que nenhum prefeito, nenhuma administração entra no poder com a intenção
cara, isso no mínimo não tu tá lutando por uma coisa que é lei já, entendeu? Uma coisa que é lei, entendeu? Estamos lutando para eles cumprirem a lei. Não é para nós não estamos pedindo nada de acréscimo, um incentivo novo, uma coisa para melhorar. Não, uma coisa já era para ter sido feita porque é lei. Então eles estão 4 anos atrasados e a gente não consegue botar a mão nesse dinheiro para poder facilitar a vida da gente, né? Poder fazer realmente um trabalho pela cultura com um mínimo de estrutura, né? Nós temos famílias, nós precisamos se preocupar também com a nossa vida pessoal e não tem, né? Não tem um respeito assim. Eu falei do número, então, 200 bandas, a burocracia, né? Que eu acabei de falar, eu fiz umas anotações aqui. A verba, né? Aí depois ainda de tu pegar e tu conseguir criar um texto de um edital, passar pelo edital. Quando tu for receber a verba, às vezes também tem uma burocracia complicada ali para receber, eu fiquei sabendo pelos outros grupos aí de colegiados de Canoas. Mas também tem a questão das contratações, né? Que nem o Bruno falou, eles às vezes também aparece do nada assim uma notícia, foi contratado tal artista, e o artista não é nem de Canoas, né? É pela Secretaria de Cultura de Canoas, o pagamento às vezes de um cachê alto para um artista que não é de Canoas. Mas daí poderia colocar talvez um artista de Canoas para abrir o show ou para fazer uma participação especial. Isso não acontece sempre, né? Isso é muito raro acontecer. E a gente acaba sabendo, infelizmente, que às vezes são artistas de parentesco, né, com o pessoal, parente do pessoal da secretaria ou do próprio secretário, né? Isso aí é complicado, uma coisa que a gente denota, mais uma vez, o desrespeito à classe artística, né, de Canoas. Então, isso ali, a questão de lutar pelo Plano Municipal de Cultura e pelo Fundo Municipal de Cultura é realmente primordial. Uma coisa que tem que ser colocada em letras garrafais no plano de governo e deixar isso como prioridade para o setor de cultura em Canoas. Porque daí realmente eu não sei, eles podem arranjar algum jeito, né, Bruno? Porque a gente não sabe como é que eles acabam tentando dar um jeito de meter a mão, mas é mais difícil, pelo menos, de meter a mão se for um fundo realmente destinado para a cultura, né? Então, deixa eu ler um pouquinho só mais o que vocês estavam falando ali do plano de vocês, da criação de redes de circuitos artísticos públicos permanentes. É mais uma coisa que eu luto muitos anos também, né? Que a gente tenta... quando eu fiz o Canoas Rock Festival, a gente tentou fazer em forma de circuito. A gente fez festivais com palcos na Matias, com palcos na Guajuviras. Na Guajuviras tem um espaço maravilhoso ali. Eu adoro fazer eventos ali na Antônio Viana, né? Que é bem na rua principal do lado da Brigada. Ali o pessoal chama de Praça da Brigada, né? Mas é a Praça Antônio Viana. Que realmente sempre tem uma baita adesão ali da população. Qualquer coisa que tu colocar ali. Entendeu? O que mostra isso? Mostra que realmente é um bairro que está carente de cultura, né? Carente de expressar ali. E tem muitos músicos, muitos artistas no bairro Guajuviras. Então, Canoas tem um terreno muito fértil que realmente é desrespeitado pelas autoridades que estiveram até agora nas gestões, né? Então, a gente pede que se tenha esse respeito, né? Que se mantenha daí essa ideia de colocar realmente como prioridade esses pagamentos porque a cultura, outra coisa que eu aprendi também nesse tempo que eu passei pelo colegiado da música, pelo conselho, a cultura muita gente trata como sendo dispensável, né? A primeira coisa que dispensa, né? Quando falta grana, ou quando entra, que nem agora o secretário falou que por causa do coronavírus não vão poder pagar os editais, não tem nada a ver, né? Ao contrário, a cultura também tem uma economia, né? Faz parte da cadeia produtiva. As pessoas hoje em dia, quem é que está... Porque tem uma boa parcela da população está presa em casa, presa, entre aspas, né? Está isolada, está precisando realmente se proteger, ou trabalhando em casa, como é o meu caso. Trabalhando em casa e não saindo. O que seria de nós se nós não tivéssemos hoje um artista, um ator trabalhando na Netflix, no filme, por exemplo? Ou a gente poder ver um show de música no YouTube, ou só botar um som para escutar uma música no rádio. Isso aí acalma tanto esse nosso isolamento. E de onde é que vem essa produção? Essa produção é uma produção artística. Esse artista já foi um artista amador, hoje em dia é um artista profissional. Ele precisou de incentivo, ele precisou ser respeitado para chegar ao ponto de estar no mainstream, trabalhando na Netflix, que seja, na Amazon, não interessa qual é que é o teu streaming que tu tem assinado.
mas tu te diverte, tu precisa, tu consome hoje em dia, na nossa pandemia, praticamente como um artigo de primeira necessidade. Senão nós enlouquecemos dentro de casa presos, né? A gente faz o quê? Faz uso e consumo da arte. Então, por isso que falta essa mentalidade nos políticos que estiveram até agora no poder, e eu faço aí um voto de confiança no pessoal, achando que realmente pode ser que a gente possa ter alguma mudança, e peço que, se eleitos, aí espero que sejam eleitos, né? É um partido do meu maior respeito, que mantenham essa ideia aí de respeito à classe artística, né? Basicamente, numa linha de luta pelo Plano Municipal de Cultura, pelo Fundo Municipal de Cultura e o pagamento dos PIX e dos microcréditos. É isso aí que eu tinha para dizer. Muito bem, John. Muito bom. Obrigada. Agora nós abrimos, então, inscrição para os demais integrantes aqui da nossa reunião. Tem a Gisele, que está inscrita, que eu já vi. E aí nós combinamos quanto tempo que nós vamos dar para os demais, para todo mundo ficar mais ou menos... Alguém sugere? 3 minutos? Avisem 2. Alguém me ajuda a controlar o tempo? 3 minutos, tá bem. Pode começar, então. 3 minutos. Jana, me ajuda a controlar o tempo? Avisem 2. Tá bem. Bom. Ajudo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, John. Muito obrigada, Bruno, também pelas contribuições, né? Nós agradecemos. Nós, como sendo um partido popular e democrático, nós crescemos a partir disso, né? Da construção de todos, né? Eu fiz algumas colocações aqui, né? Em primeiro lugar, é inadmissível a nossa cultura da forma como está, né? Nós somos o 3º maior PIB aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, é absolutamente inadmissível a forma como está esquecida a cultura, né? E eu coloco isso não apenas nesse último governo, né? Que é sabidamente um governo reacionário, mas também, inclusive, os governos do Partido dos Trabalhadores, né, que também nós fazemos bastante frente, né, por isso, inclusive, a nossa majoritária não teve nenhuma aliança, né, com eles, né, então, realmente é uma frente que nós fazemos, né. Também coloco que é importante nós fazermos frente à lei de diretrizes orçamentárias, né, que nós tenhamos isso bem caracterizado no nosso plano. Entendemos que o Plano Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, eles devem ser agregados, né, na lei de diretrizes orçamentárias, né, para que nós deixemos de ter uma visão liberal da cultura, né. Nós temos candidatos por aí, e não falo só de um, mas falo de vários, que eles entendem que a cultura deve ser fomentada, e os orçamentos e recursos devem vir a partir de empresas, né? Não, né? A cultura, ela é pública e ela deve ser pública, né? Então nós temos que, sim, alimentar editais, né? Sim, nós temos que fomentar que os editais sejam manuais e sejam pagos, né? E que nós tenhamos o compromisso de que os editais que estão anteriormente, que eles sejam pagos, né? Porque hoje nós temos artistas aí que literalmente estão dependendo de doações, né? Isso é inadmissível, né? De um ponto de vista não só cultural, como mesmo de educação, né, se falando. E, primeiríssimo lugar, vejo que a gente tem que dissociar a cultura de qualquer outra pasta, dando o valor completo à cultura, né, dissociando ela de esporte, lazer, turismo, né, sem realmente colocar que a cultura
seja diferente ou que ela seja exaltada, nós também temos que dar importância a esporte, lazer e turismo, mas, porém, hoje a cultura ela está esquecida, né? Outra questão que é bem importante colocar, concluindo então, que nosso processo democrático não deve apadrinhar, né? Ele deve fomentar. Obrigada. Obrigada, Gisele. Vamos ver quem está inscrito. Quem está inscrito? É o Elvis. Quem? Elvis. O Elvis. Então, Elvis, fique à vontade, Elvis, para usar os seus 3 minutos. Acho que a Gisele não chegou a usar todo. Então, gente, eu queria agradecer também ao John, né, reforçar a participação de todos na rádio dele, Putz Grila, o movimento rock, né, o Rock Gara e etc. E realmente ele é um profundo conhecedor e militante, vamos dizer assim, da causa da cena independente em Canoas, né, e articulando com todo o estado e fora do estado e tal. Então, agradecer realmente ao John a sua posição aqui, né? Anotei tudo aqui. E também ao Bruno, né? E a sua contribuição. E eu acho que essas duas falas realmente foram muito produtivas, né? Ela nos norteou aqui na questão do programa, nos deu o chão, vamos dizer assim, né? E fica difícil acrescentar alguma coisa, porque eu acho que foi muito completa essa fala, né? Essas falas, as duas falas foram muito completas. A gente vê que o diagnóstico realmente é o desenvolvimento de uma política burguesa histórica em relação à cultura aqui no município de Canoas, né? É sempre uma visão de elite, aquela coisa que bem simbolizada ali pelo Bruno na questão da Casa Mimosa, né? Parece que o povo não é o espaço do povo, né? E a grande questão, e eu acho que realmente é o único partido que tem essa proposta de transformação e usar a arte como um processo de protesto mesmo, de revolução, de transformação, é o PSOL, né? Hoje eu vejo isso, né? Eu não vejo outra cena política que não tenha política partidária que tenha essa proposta de realmente botar as coisas, os pingos nos is, né? E fazer a coisa de baixo para cima, com um caráter de participação popular e realmente demonstrar a cultura rica, a cultura popular rica que existe em Canoas. Que é isso tudo que foi colocado aqui, de mapear os artistas, né, nos diversos segmentos de Canoas. E a gente vê, então, que essa cultura desenvolvida mesmo no governo do PT, do Jairo Jorge, ela foi politiqueira. Ela fez algumas coisas positivas, não podemos negar isso, mas ela não engajou a população nesse projeto que é a questão da cultura, que é como a educação, né? Ela é fundamental. O John bem colocou aqui que nessa pandemia, que seria de nós, né, sem a questão da cultura, da música, dos filmes, né? Enfim. Então, e nisso nós estamos muito aquém, nós não temos a estrutura básica, o respeito à lei, né, que são aí os PICs, os planos de investimento em cultura, que sempre foram usados de um ponto de vista muito politiqueiro. Tá. E só para concluir, então, eu acho realmente a necessidade da construção, primeiro o resgate desses espaços todos, né, da manutenção, da verba, como o Bruno falou,
né? Eu quero reforçar isso. Da cultura, ter uma secretaria própria, que hoje está vinculada ao turismo, né? Então, isso é muito importante, que a Gisele falou aqui também. E queria defender a ideia depois disso tudo resgatado, a construção de um teatro municipal em Canoas, né? Um centro de eventos multipalco, né? Com toda a estrutura, onde haja a vivência da cultura, que ela possa transparecer como o ar que a gente respira em Canoas, né? E que a população, principalmente as mais populares, possam ter esse acesso, se sentir donos, né? Isso servir um modelo, né, para o Estado, para o país, para a América Latina, no mínimo, né? Então, só para acrescentar aí uma pergunta, o que a cultura pode contribuir na questão da segurança, né? Como é que vocês dois, o John e o Bruno, vêm vinculado a esta questão? Obrigado. Boa noite. Próximo inscrito, acho que o Bruno fala agora. Eu? A Cleusa entrou? Beleza? Posso falar? Pode falar, Bruno. Tá, então tá. É verdade, eu tinha esquecido disso que a Gisele falou, só endossar isso de novo. A cultura tem que ter uma pasta própria, por favor. Nada de turismo junto com, só para relembrar a importância disso, né? Porque senão a gente vê cultura como entretenimento, né? Apenas como capital de giro, né? E cultura não é apenas isso, né? Não é, ela também é entretenimento, mas não é só isso, né? É a formação de base de uma cidade, né? Da identidade de um povo. Então, repito isso que é sempre bom frisar. Eu não falei sobre conselhos colegiados, né? Que essa gestão está tentando fazer um apagamento, assim, né? Que é o quê, né? O Conselho de Cultura, ele tem uma função muito forte na questão de políticas públicas culturais, de avaliação, né? Deveria ter um respeito por parte da gestão, coisa que não tem hoje em dia, porque a gente tem um secretário que não defende a cultura. É incrível isso. Ele briga contra a gente, ele não quer aumentar a pasta da cultura, ele não quer aumentar a verba. Então, por favor, né, que essa gestão veja que o conselho é o órgão máximo de representação, porque é um órgão onde estão os representantes de todos os colegiados, eleitos de forma democrática, e que se articulam com seus artistas, né? Colegiados de teatro falam com seus teatreiros, de música falam com seus músicos. Então, esse órgão é o que nos representa. Então, quando vem uma carta, quando vem um pedido, quando vem sugestões do conselho, é porque isso é latente e passa pelo corpo e pela vida dos artistas, né? Então, fazer um apagamento ou fazer uma onda de ombros para o conselho, para os colegiados, é um absurdo. Então, por favor, ouçam o conselho e seus colegiados, certo? Outra coisa, a gente viveu nos últimos três secretários uma cultura colonizadora. Então, se possível, se vocês pudessem fazer uma cultura decolonizadora, no sentido de Canoas tem arte pulsante, tem arte daqui. Eu não preciso trazer alguém para me colonizar, dizendo como faço teatro, como faço música. E eu não estou dizendo que é ruim trazer alguém de fora. Não, não é isso. Estou dizendo que deve-se existir um equilíbrio entre as duas coisas, né? Ao passo que eu fomento e apoio os artistas locais, eu posso trazer alguém de fora para fazer trocas, intercâmbios. O ruim é quando só a grama do vizinho que é mais bonita, que é mais inteligente, que é mais interessante, e a daqui é tudo os primos pobres que não entendem de cultura. Eu estou vendo, para acabar aqui, né? O mapeamento foi feito pelo Conselho de Cultura, o Conselho, os colegiados têm noção disso tudo, sabe? Então, ouçam os colegiados, ouçam o Conselho de Cultura, porque eles têm essas informações. E só fazendo um adendo... já deu 3 minutos. Eu posso acabar ou... Pode. Pode terminar, tá. sim, Bruno. Tá.
Nós tivemos uns projetos muito legais que foram mediadores de leitura, agentes de leitura, que eram artistas que iam nas praças, nas casas das pessoas. Eu fui que era muito legal, que a gente ia na casa das pessoas contar histórias, emprestar livros, ler histórias, sabe? Isso é uma cultura de reparação, é uma cultura de fomento, é uma cultura onde eu posso abrir espaço para a educação, abrir espaço para a segurança, para a saúde, porque cultura também é saúde mental, cultura também é segurança. Então, que vocês pensem em políticas públicas e projetos de prevenção, sabe? Essa coisa de descentralizar oficinas, isso é muito interessante. E respondendo a pergunta do colega sobre segurança, amigo, eu tive um guarda que quase levantou a arma para mim, assim, ó, sai daqui, acabou tua oficina. Então, nós não temos segurança nos equipamentos culturais, porque os guardas, a guarda municipal, não é treinada para entender o que é cultura. A guarda municipal não passa por um exercício de sensibilização, um exercício de humanização, de entender que nesse espaço cultural vai ter grito, vai ter berro, vai ter música, vai ter gente pelada, vai ter o que quiser, porque é cultura, e ela é universal. A gente tem uma guarda burguesia, realmente, que ele falou gritando para mim e para meus alunos: eu protejo o patrimônio, eu não protejo vocês. Então, a gente tem uma guarda municipal super equivocada. Não temos segurança não, amigo. Obrigado. Sou eu. Obrigada, Bruno. Sou eu agora, né? Alguém controla meu tempo aí. Eu falo bastante. Eu tenho uma formação, além de ser pedagoga, supervisora escolar, eu tenho formação em educação especial. E na época, quando eu comecei a minha atividade como pedagoga, eu fui trabalhar, na época era a coordenadoria, era a delegacia de educação ainda, e aí tive que fazer a coordenação de arte e educação nas escolas da região. E eu fui incentivada a fazer cursos dentro dessa área, vinha sempre para Montenegro fazer na Fundaarte, na Fundação de Arte de Montenegro. Eles tinham vários eventos, depois acabou virando formação universitária. Mas ali eu aprendi muitas coisas, assim, né? Na questão da valorização da arte, não a arte, Aí eu aprendi que a arte é muito mais do que aquilo que a gente sabe. E como a minha formação em educação especial, eu sei que o ser humano ele é um todo, com áreas de conhecimento. É neurológica, psíquica e motora. Então, a gente precisa saber que o ser humano ele precisa da arte como precisa do ar que respira. Ele precisa, senão ele vai como dizem por aí, vai pirar. Né? Então, eu sempre usei a arte como um reforço na aprendizagem e sempre me dei muito bem na questão da educação especial, que usava a arte para fazer estimulação, a arte dança, cênica e musical, né? Plástica. Eu usava essas variantes e tenho acordo com o Bruno que sim, que temos que ter profissionais habilitados para a função, para trabalhar. Agora, eu queria também questionar o Bruno e também o John na questão assim que a gente viu assim no decorrer um histórico, né, que sempre a Secretaria da Cultura, na verdade, é a secretaria junto com a educação. Estavam interligadas, geralmente é educação e cultura, né? Porque, na verdade, tem que haver uma formação claro, com planejamento dos nossos jovens na questão cultural. Tem que haver uma formação nessa relação. Tem que haver projetos em todos os quadrantes, todos os espaços da cidade, na área, e projetos com pontos de culminância, como a Fundação lá em Montenegro fazia, que era o Festival de Arte, festival com pontos de culminância, festival de dança, né? O festival de teatro, o festival de música, com oficinas de música nos diferentes espaços, porque isso também, que nem diz o Bruno, isto é uma terapia para que haja uma melhoria na questão da qualidade de vida e também uma terapia para segurança pública, inclusive.
né? É uma terapia na questão da sanidade mental da população. Precisa haver incentivo nessas áreas, projetos voltados em todos os espaços, e como tem que haver uma interdisciplinariedade, projetos que também atinjam, no caso, as escolas do município, e, por consequência, como nós temos como uma bandeira a participação popular através dos conselhos, dá a eles, né, a decisão nas associações, que deve estar em todos os espaços, e a participação popular nos conselhos, né, dá para eles esta autonomia da distribuição, inclusive, de recursos para os seus artistas, para os seus eventos, dentro dos seus bairros. É isso que eu penso. É claro que tudo aquilo que o Bruno disse, que sim, que tem que ter um orçamento, através da lei de diretrizes orçamentárias destinado para a cultura, que vá para o fundo de cultura, que realmente hajam um planejamento e a regularização dos editais, tenho total acordo, mas que tem que ser dado para os conselhos, que a gente vai tentar implementar em cada região, em cada espaço da cidade, que eles também tenham autonomia de determinar em quais projetos da sua região, se é projeto hip hop, se é projeto de carnaval, se é projeto... qual é o projeto que eles querem que seja implementado, aquela percentual de recursos que lhes cabe, no caso do orçamento, que a gente vai ter que pensar como que vai destinar isso para cada região, se vai ser por número de pessoas, como que vai ser. Mas eu penso que é por aí, pela participação popular, que a população seja ouvida também, de que forma queira colocar ali. Ele está lembrando que ele é filho o Bruno está dizendo que é filho da Fundarte, né, através da UEGS. E talvez trazer a UEGS para cá com cursos de formação para os nossos professores, né, com pessoas que queiram fazer formação nesta área, para que realmente a gente tenha implementado o que realmente é a arte dentro da questão, dentro de Canoas. Termino por aqui. Concluindo, o Paulo, viu, Paulo, como eu sou disciplinado, estou aprendendo a falar em 3 minutos. Quem está inscrito agora, vamos ver. Falei 10. Nosso pré-candidato está aí. Eu tive que vir roubar o Wi-Fi do vizinho dentro do carro para poder estar na reunião. Pobre é outra coisa, né? Isso. A Dani, eu acho que uma pequena parte só do que a Cleusa estava falando, que ela falou para o John ou para o Bruno, e aí eu, bem rapidinho, 30 segundos, sobre o que ela falou sobre as escolas, tá? Realmente é de suma importância que se aproxime todas as manifestações desses artistas canoenses, dos produtores canoenses que querem fomentar a cultura, das escolas, que isso nunca realmente foi feito em Canoas. Nenhum turno, tem que ser feito nos 3 turnos. Colocar atividades para que se conheça que a cidade realmente tem artistas. As crianças que estão crescendo, os adolescentes que estão crescendo na cidade hoje em dia, não conhecem os artistas da cidade de Canoas. Tá? Ponto. É só uma breve inserção. E sobre também, tu falaste sobre o tempo que era a Secretaria de Cultura, Educação e Cultura. Eu acho que a cultura tem que ser a pasta única. Isso é o ideal. Tem que ser a pasta única da cultura, porque é um universo muito grande para se administrar. Tem que ser a pasta da cultura. Agora, se tivesse que fazer uma escolha, a melhor forma realmente seria educação e cultura. Acho que seria a única forma de se agregar 2 pastas juntas. Agora é cultura e turismo, se eu não me engano, uma coisa que não dá para entender, já teve desporto. Não. Ou só cultura, ou educação e cultura. Isso é o que eu tinha para dizer. Obrigada, John. Então, agora é quem? A Dani? É o Paulo. É isso? Paulo. O Paulo, então. Paulo, depois a Dani. Não, acho que depois o Pablo, depois a Dani. Tá, eu vou começar aqui. Tá bem. Deixa eu abrir a câmera. Tá, primeira questão que eu queria colocar sobre a questão da integração das pastas.
nosso programa sempre defendeu uma pasta única para a cultura. E eu estou até com a pasta aqui do meu lado. O programa nosso, ele prioriza a cultura como um mecanismo de transformação na sociedade, não só de geração e de geração de emprego, de geração de conteúdo, mas, então, deixar algo bem claro. A segunda questão que o Bruno colocou sobre as colocações que ele colocou para o Pablo, assim, o que a gente tem uma grande dificuldade agora no agrupamento dessas informações. Nós estamos num processo de coleta de dados para reorganizar o programa. Então, todas essas reuniões, como no passado eram feitas presencialmente, hoje a gente é obrigado a fazer virtualmente. Então, a gente coleta os dados, né, para aglutinar e remontar o programa. Muitas coisas que a gente propôs, por exemplo, o mercado público, que a gente já propôs, que não estava aqui, e o Teatro Municipal, foi proposto lá em 2008. E muita coisa que a gente propõe no nosso programa, muitas vezes, é absorvida no programa de quem governa a cidade. Um exemplo é a Fazenda Guajuvira, que vai ser... que o prefeito já falou, e o próprio Teatro Municipal, não, Mercado Público de Canoas, que estava dentro do nosso programa, que foi aglutinado. E assim, então, a partir disso, eu acho que um dos eixos do programa do PSOL sempre foi a questão da levar a cultura para os quadrantes, né? Isso foi algo que a gente sempre priorizou dentro do nosso programa. Um dos exemplos, que é o contador de histórias na praça, fomentar as bandas nos bairros. Então, o teatro nas praças, teatro ao ar livre, eu acho que sempre foi algo que a gente buscou construir. Só que agora, eu acho que com o John, a gente sempre acompanhou o trabalho que ele faz na questão alternativa do rock. A gente quer ampliar mais isso, a gente quer dar mais qualidade ao nosso programa. E por isso, né, eu acho que hoje foi uma noite belíssima para a gente ver também a estrutura interna do município, para a gente entrar também nas leis, né? Como foi o caso de cobrar lá o PIC, que por muitos anos foi não pago, por a gente cobrar também quem é que ganha dinheiro com a cultura da cidade, né? Os amigos ou os amigos dos amigos, né? Que tem os equipamentos, que loca as tendas, que loca os banheiros, que loca a estrutura, a segurança, e, na realidade, quem deveria ser priorizado, que é o artista da cidade, não é o foco essencial. E também resgatar, não é à toa que o nome da nossa casa lá, em 2008, era a Casa de Resistência Cultural. Então, já demonstrava que tinha o caráter da resistência cultural do bairro, do local, algo de quase uma proteção, né, da cultura local contra uma cultura que muitas vezes vem de fora e sobrepor o que a gente tem no bairro, né? Então, algumas coisas que eu queria trazer para o debate, para complementar e para ajudar assim, a discussão. Sim. Sou Joe? Sou eu agora? Sim, é tu, Pablo. Então tá. Primeiro, desculpa pelos inconvenientes de questões técnicas. Aqui em casa, por causa da chuva, eu acho que o meu Wi-Fi falhou. E eu fiquei só com 3G do celular, que deu um limite também, porque como eu dou aula usando ele, enfim, né? O Estado não banca muito a estrutura para nós nesse processo de dar aula. A gente acaba gastando todos os nossos dados, né? Com a questão das aulas remotas. Então, agradecer a presença do John, agradecer a presença do Bruno, são pessoas importantes aí no debate de cultura. O John, que a Dani convidou, que faz o rock, né, na Igara, o Rock Igara e tal. Todo o processo de música que tem em Canoas, que é super, né, efervescente. As pessoas não conhecem isso que o John falou, é verdade. E que é a pergunta que lá no Conselho de Políticas Públicas Culturais, que o
os artistas de Canoas, o pessoal fica lá, tu vê os candidatos, são candidatos de Canoas, fica assim, catando, né? Artista de Canoas, os caras são candidatos por Canoas e não conhecem. E isso é um mal sistêmico, que daí tem a ver com a educação. A gente tem que botar as bandas nos setores da cidade, né? E tudo isso. A questão da LDB que garante a musicalidade, a questão da música, né? Na escola é importante que a gente implemente, mas é importante a questão de política de Estado. Isso é e o Bruno falou ali, que é uma verdade, tem a metade dos cargos da Secretaria hoje de Cultura e Turismo é de CCs. Isso é inadmissível. E a outra metade é de pessoas desvinculadas da Secretaria da Educação emprestada para essa secretaria, né? Então, uma cidade com 300 mil habitantes, que nem Canoas, é inadmissível não ter uma estrutura técnica para dar continuidade nas políticas públicas culturais, para que se tenha uma... Isso é inadmissível, entendeu? Tu não ter um corpo técnico nomeado, concursado para isso. A gente não pensa. A gente está falando da segunda maior PIB do estado, terceiro maior PIB do estado, que nem a Gisele falou ali, não ter uma estrutura de estado, de equipamento, de funcionários públicos concursados para manter uma história cultural da cidade, uma política cultural contínua, né? E infelizmente é muito recente a questão da cultura em Canoas, inclusive as secretarias, né? Antes ela era vinculada à Secretaria da Educação e desse atraso que a Canoas sempre teve um pouco de atraso nesse sentido, né? Sempre foi um pouco a cidade dormitório, e daí quando ela começa a melhorar politicamente, começa a dar alguns avanços, mas ela ainda tem esses entraves, né? De não garantir uma continuidade da política pública. Daí vem outro governo e faz um retrocesso. O secretário, como o Bruno falou, é um secretário do entretenimento cultural, né? Não é da cultura, né? É da venda, né? Da venda de cultura como mercadoria. E isso é péssimo, porque não incentiva a cultura local. É um processo exatamente, né? De colonização cultural, né? O que é de fora é melhor, né? E a gente tem que decolonizar isso, né? Construir um espaço para podermos demonstrar a cidade, até porque não existe, se a gente não começar agora a valorizar a elaboração cultural que existe aqui, os nossos realmente vão sempre nunca se sobressair, né? Porque sem valorização, sem incentivo, não tem. Acho preocupante o discurso liberal, vejo, só para vocês darem uma olhada nas lives que o Conselho está fazendo, olha o que é o candidato do Novo, o Camilo. Foi um absurdo aquela fala daquele cara, né, que é candidato, que é um cara que é professor universitário, é empresário em Canoas, né, tipo que o Estado não tem que intervir em cultura, que a cultura cada um faz por si, né, se tiver vender um ingresso, vendeu, se não vendeu, morre de fome, sabe, tipo, isso é terrível, sabe, isso é muito ruim, assim. Então a gente tem que desconstruir essa lógica neoliberal, né, essa lógica liberal de tentar colocar como mercadoria a cultura, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que o pessoal vai conseguir fazer um enfrentamento social nisso, e nós estamos preparados para isso. E a gente tem que estar junto com os nossos parceiros das áreas culturais, né? Para conseguir demonstrar que isso se faz através de mais Estado, não de menos Estado. O Estado ele tem que existir mais para as partes onde ele é essencial, onde ele é importante, né? Não porque na verdade o neoliberal adora tirar Estado da população pobre e botar Estado para dar incentivo para grande empresa, né? Fala em incentivo fiscal, daí o Estado é bom, né? Daí, né? Agora fala em incentivar a cultura e o Estado é ruim, fala em incentivar a educação e o Estado é ruim. Então a gente tem um grande enfrentamento aí para mudar de busca, de disputa de concepção, de política, de visão de Estado, que eu acho que o pessoal vai fazer uma grande diferença, e temos que estar junto com os nossos agentes culturais para estar bancando isso e também discutindo isso, levando isso à tona.
No programa isso vai estar. Acho que no programa tem a questão da questão municipal, do teatro municipal. Um absurdo uma cidade que nem nossa, tamanho nossa, não ter. Conchas acústicas nas praças é uma coisa assim de custo baixíssimo, né? Concha acústica, do ponto de vista, claro, tem uma técnica ali da questão de... Mas o custo de uma concha acústica são simples nos quadrantes, nas praças, né, que a gente já tinha isso elaborado lá no programa desde 2008. São coisas assim que é inacreditável, como uma cidade que nem Canoas, as praças nos quadrantes não tem conchas acústicas para recepcionar e espraiar a questão da cultura, né, fazer o rock na praça, para ser feita a peça de teatro, a apresentação da ginástica artística, a apresentação das crianças que patinam, né? Chega a ser ridículo a gente pensar que uma coisa tão simples não é numa cidade que é uma das cidades mais ricas do país, e o Brasil, que é um dos países mais ricos do mundo, não tem. Entende? Chega a ser assim, para onde vai o dinheiro? Vai na mão de 10 lá que ficam com essa grande... Né, o que a população produz não tem retorno para ela, né? A gente é uma das cidades mais ricas que não tem retorno do que a gente produz, da produção da riqueza que a gente faz aqui. Então, a gente tem que ter a questão das conchas acústicas, né? São coisas simples, né? Temos que ter isso, né? O teatro municipal, onde ser o fomento, onde tiver ali tudo e seja popular, né? Que não seja dono de alguém seja dono, né? Daí indicamos um CC lá e o CC que, né, só os amigos dele que governam. Não dá. Por isso que o conselho tem que fazer a agenda, né? O conselho tem que ser o participativo da agenda, como são a questão dos espaços, o agendamento de espaços ser uma coisa democrática, se não ser o amigo do rei que tem o agendamento depois dos espaços culturais, né? Também é extremamente importante, assim, que os espaços culturais realmente sejam públicos para todos, né? Não para só o amigo do rei, da quem está lá no governo. Os meus amigos têm acesso aos espaços culturais, os meus inimigos nada, né? Então é um pouco disso, pessoal. Terminei. 3 minutos. Muito bem. Muito bem. Agora nós temos a Dani, né? A Dani que está inscrita. Sim. Dani, por favor. Oi. Então, primeiramente, agradecer aí a participação do Bruno e do John, né? Acho que eles contribuíram muito. E dizer, né, que a ideia do nosso partido é construir com o povo canoense, escutando e valorizando o que é de interesse dele, né? E gostei muito das falas, porque vão ao encontro disso, né? O John ali falou da importância do mapeamento e de que ele já fez um levantamento aí do número de bandas, tem meio que um levantamento do número de bandas de rock no município. Olha que dado importante, né? Saber, olha o interesse que há pelo rock aqui no nosso município. Então, já chama a atenção que a gente tem que valorizar essa questão, né? Então, valorização da diversidade étnica e regional. Então, gostei muito disso que ele trouxe, da importância da gente fazer esse mapeamento, né? E eu fiquei pensando, realmente, só no bairro Igara, acho que eu conheço umas 5 bandas, né? Eu conheço umas 5 só no bairro Igara. Estava pensando que quando eu fui num samba, eu busquei um samba, mas sempre foi no bairro Niterói. Então, daqui a pouco, se a gente fizer um levantamento lá, nós vamos encontrar mais grupos, né, de samba. Queria falar também, enquanto professora, eu sou professora do Estado, né? Trabalho hoje na escola Jussara Maria Polidoro, trabalhei na escola Cônego também. E dizer, assim, que eu sou professora do currículo, e nós temos que trabalhar a música, teatro, né? Sem formação, mas algumas professoras até
optam por não trabalhar, porque não tem essa formação, e eu vou construindo com a turma e vou porque eu sempre vejo o quanto quantas coisas, né, dá para se trabalhar com a turma, né, quando tu faz um teatro, quando tu né, ou dá um espaço, né, qualquer para que eles expressem, né, se encarem, conheçam melhor seu corpo, né, e trabalha a autoestima, né, eu vejo o quanto, às vezes, numa atividade de dança, de teatro, o quanto, né, aquilo trabalha a questão da autoestima. O ano passado, eu fiz uma parceria com o Instituto Federal de Canoas e eles levaram oficinas de dança afro, né, para a escola. E daí tu vê, as danças afro trouxeram a questão da dança, né, eu também participei das oficinas lá, e também um conhecimento, né, e a desconstrução de algumas coisas, como o preconceito, a própria a religião, as religiões afro, porque depois das oficinas de dança era sempre feita uma roda de conversa, e aí se trabalhavam algumas coisas. Então, também o ano passado, né, e lá na Escola Jussara, eu organizei com alguns colegas lá e o pessoal da rede, eu participo sempre das reuniões de rede, que é com o serviço, saúde, assistência social, né? E aí nós construímos, o pessoal da rede também ajudou, construímos o primeiro festival de dança da Escola Jussara Maria Polidoro. E tinha que ver quantos grupos surgiram e o quanto as crianças se sentiram valorizadas em dançar e mostrar aquilo que eles gostam de escutar, que eles dançam. Então tinha funk, tinha rock, tinha de tudo um pouco, né? E foi uma alegria, assim. Então, enquanto professora, eu vejo o quanto a arte contribui, né? Só tem a contribuir. Então, sim, eu acho que nós temos que valorizar os profissionais. Precisamos de concurso para professores de arte, de música, de teatro, né? E também outra coisa que eu gostaria de trazer enquanto daí nessa experiência de professora, universalizar o acesso aos bens e serviços culturais, né? Então, tu vai por exemplo, eu não sei como funciona no município, assim, mas no estado a gente, quando as crianças, quando querem assistir um teatro, a gente tem que contratar, daí ou a gente leva as crianças até um local, ou um grupo de teatro vem para dentro da escola, e nós temos que vender ingressos, né? E muitas crianças não têm como comprar um ingresso, que custa às vezes R$2, R$3, né? Não tem. E sendo que aquele ali seria o único espaço que elas teriam, né, de conhecer um teatro, então, muitos mesmo dentro da escola não vão ter esse acesso. Então, a gente tem que universalizar isso, pensar, né, em como levar isso para dentro das escolas também. O ano retrasado, eu trabalhava no Cônego e nós, um dia lá, encontramos um monte, numa sala trancada, assim, eu e uma colega, um monte de instrumentos musicais. E coisa boa, assim, guitarra, né, violão, um monte de coisa. E aí, o que a gente fez? A gente não sabe tocar, né? Não sabia usar, mas vamos tirar para fora isso, né? Vamos colocar no espaço. Daqui a pouco, nós tínhamos uma banda da escola. Os próprios alunos, ao verem aquele material, se organizaram e nós, né? E daqui a pouco a gente tinha uma banda que ensaiava ali semanalmente. Sem ser professor. Daqui a pouco até acabou surgindo, né,
alguém que se interessou ali em estar fazendo, estar dando um apoio a essa banda. Era isso, assim, então eu queria trazer um pouquinho da experiência, assim, e acho que é isso. Quanto nós temos que valorizar esses profissionais, né? E o quanto a arte só tem a contribuir, né? Em todos os espaços. Obrigada, Dani. Valeu. Obrigada mesmo. Foram muito ricas as contribuições. Não tem mais ninguém inscrito, Paulo? Não tem mais ninguém. Eu só queria dizer que eu tenho acordo com as problematizações que o Bruno colocou ali, que são bem da visão de quem é conhecedor da área cultural, né? Que a gente fala Verdade, do ponto de vista, também né? tenho Quando acordo. a gente fala as conchas, daí ele problematiza, né? Mas tem que cuidar para manter o espaço das outras formas culturais e as outras expressões culturais. É verdade, sabe? Tipo, por isso ouvir a questão técnica é importante, né? Por isso que também é a questão de ouvir o quem conhece, né? Nem todo mundo é palco italiano. Isso é uma verdade absoluta, no sentido, né, que a gente tem que garantir as rodas, né? Os outros formatos. Temos que pensar quais praças faríamos tal equipamento e qual não, né? Tudo isso a gente tinha que pensar, né, escutando, né? Se a gente não escuta, a gente faz uma política vertical de cima para baixo, sem nem conhecer. Uhum. Inclusive, eu acho que tem acordo, assim, inclusive separar, desmembrar. Hoje, por exemplo, nós nos detivemos só na questão cultural, e de fato é muito amplo, né? E com certeza eu lembrei de uma pessoa que, num dia que a gente fez um evento aqui na Boqueirão, ele esteve fazendo uma fala conosco e colocava também de um trabalho que fazia. Eu não lembro o nome, acho que foi o Paulo que levou, e que ele também trazia essa questão da cultura. E eu tenho acordo em desmembrar e fazer um apanhado e transformar, se a gente conseguir o nosso intento de fazer passar, de ser representante do povo canoense, de transformar, então, a Secretaria da Cultura em apenas uma secretaria, em ter uma secretaria própria para conseguir gestar melhor a questão do orçamento e realmente fazer uma transformação social em Canoas, porque, de fato, é isso. Se a gente implementar toda a legislação que está no plano, já está de bom tamanho, né? E, com certeza, a gente vai aproveitar aproveitar tudo que o Bruno trouxe, que o John trouxe, o Elvis também trouxe. Então, eu acho que degravando aqui essa nossa reunião, a gente já consegue ter um plano bem mais ampliado. Mas eu não querendo te interromper, né? Mas eu acho que a gente é isso, né? Tem que se ajudar. Gratidão mesmo aí, ele está pondo gratidão a todos, mas nós é que temos que agradecer. Fala nosso candidato nosso pré-candidato a prefeito. Desculpa te interromper aí. Pablo? Acho que ele caiu. Oi? Fala, Paulo. Acho que ele caiu. Não, assim, não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que dá para a gente encerrar. Eu penso que, né, a gente conseguiu muitos elementos, nosso plano vai ficar muito mais rico do que já era, né? E todas as contribuições muito valorosas aqui. Não, muito boas. Que eu queria colocar assim, a importância de ter um plano bem construído, porque esse plano vai se tornar público, esse plano vai girar em toda a mídia, todos os jornais, a questão da cultura sempre vai ter um espaço, vai ter espaço de discussão, e quando um plano, uma ideia se torna pública, ela vai além do partido. Então, o que eu queria
trazer que muitas das ideias que foram colocadas no outro plano foram assumidas por outros governos. E colocar o nosso compromisso com isso. Nosso compromisso não é só a questão de ganhar a prefeitura, de eleger o prefeito, mas a questão nossa é transformar a sociedade. E se a gente está apresentando uma proposta que vai transformar a sociedade, mesmo a gente não chegando, não ganhando a eleição, a gente já chegou no nosso objetivo. Então, eu também queria agradecer o Bruno, o John, sobre isso, porque é importantíssimo a construção dele da melhor forma possível, que ele possa ser aceita por seja que governo for, né? Então, aqui eu já encerro, acho que o Pablo entrou ali. Mas nós vamos ganhar, né? Nós vamos ganhar, né, Pablo? Então, acho que a expectativa é isso. O nosso papel é esse. É botar a discussão na roda. É o que eu estava dizendo, assim. Se nós conseguíssemos, enquanto nosso papel de dizer, na cultura temos tantas bandas de rock em Canoas, que o John tem citado, dizer, olha, nós temos tantas questões culturais, artistas, não o discurso que não existe cultura em Canoas, adorei aquela colocação do Bruno ali. Existe muita cultura em Canoas, ela não é incentivada, ela não tem verba, né? Mas existe, as pessoas sobrevivem com cultura em Canoas. Se a gente conseguir fazer esse tema, trazer isso para a roda política da cidade e fazer com que, inclusive, mude, sei lá, os que têm mais viabilidade de ganhar, eles consigam ter isso na mente, dizer que, olha, quanta possibilidade, e implementar isso, já é um avanço enorme, já é uma conquista que nós temos, né? Claro que eu acho que a gente pode ganhar, porque precisa disputar, a gente está disputando, é uma possibilidade, mas ela não é tão grande, é uma possibilidade remota em relação aos outros. Mas o nosso papel é fomentar o debate, é fazer com que o debate aconteça, e o debate cultural para nós é muito caro, né? E daí se a gente consegue trazer, usar esse espaço que é dado, né, nas eleições burguesas, dizer, temos tantas bandas de rock em Canoas, o que vocês vão fazer, né? Temos tantos grupos de teatros e de dança em Canoas, o que vocês vão fazer para esses grupos, né? Acho que tu dá a visibilidade que uma candidatura majoritária tem para trazer esses temas é algo fenomenal, já é um papel maravilhoso que a gente pode estar ajudando, que é o nosso, contribuindo, né? Contribuindo com a luta que já existe há muitos anos, assim, né? A gente só vai estar, estamos contribuindo e óbvio, essa luta já existe, essa luta é desses militantes culturais, desses agentes culturais, mas a gente só está, a gente é parceiro, né? E estamos tentando, estamos dando visibilidade, contribuindo com a visibilidade dessa luta, assim. Ponto. É isso que eu acho que é o nosso papel nesse momento. E um plano de governo que possa ser, inclusive, se alguém quiser copiar o nosso plano de governo, que copie, que nem o Paulo falou, né? Não temos problema nenhum, né? Até porque vai ser registrado, a gente deixa bem claro ali que foi ideia nossa, que nem todas as vezes que, né? Isso. A gente vai... Perfeito. E agora mesmo, eu penso que na última eleição não havia tanta divulgação nas mídias sociais, e isso nos favorece para dar amplo conhecimento do nosso plano, né, para que as pessoas saibam que, mesmo que seja adotado por outra candidatura, esse é uma proposta nossa, e que, como diz o Pablo, nós atingiremos o nosso objetivo de provocar o debate, de vir de encontro àquelas demandas que são nós agradecemos imensamente a todos, né? E vamos colocar, então, em prática, vamos botar no plano tudo aquilo que foi debatido aqui e voltamos, então, a discutir esporte e lazer em outro momento, né? Funcionando, então, de repente, mais uma quarta-feira e trazendo pessoas para debater esses outros temas, não é? Alguém quer falar ainda? Abraços a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada a todos. Abraço. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, John. Muito obrigada.
Boa noite, valeu, Diogo, valeu, Bruno. Obrigado ao João, obrigado a Dani. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Paulo, boa noite. Ao colega Jamir, que estava entrando ali, obrigado.